Bom dia, meus alunos. Como é que vão, Andressa, Yuri? Deixa eu abrir mais aqui a turma. Andressa, Beatriz, Carla, Felipe, Gabriele, Gabriela, Kaique, Karen, Luciane, Maria, Matheus, Emiliano, bom dia. Rúbia, Monize, Tainá, Tayane, Viviane, Yuri, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Bom, estamos iniciando e pergunto inicialmente a todos se estão ouvindo, se estão enxergando corretamente. Beatriz responde que sim. Bom, o meu nome é João Luiz, professor de Direito Tributário 2, e nesse momento, então, iniciamos a nossa disciplina, que tratará efetivamente de 3 assuntos básicos. Os ilícitos tributários, precisamente, mais detalhadamente, os crimes tributários, que é de grande importância para evitar a sonegação fiscal, os processos administrativos tributários e os processos judiciais tributários, ou seja, o caminho desenvolvido pelo Estado na busca dos tributos. Vou falando aqui, vou tomando um chimarrão, vocês vão tomando um cafezinho aí. Fiquem à vontade, peço encarecidamente que participem muito intensamente das nossas aulas, embora à distância a gente se aproxima virtualmente e pretende que sejam produtivas as nossas aulas nesse semestre, da mesma forma que fizemos no semestre passado. A intenção e o objetivo é esclarecer alguns pontos que, porventura, tenham ficado esquecidos no semestre passado e também inovar no conteúdo, tratando de 3 matérias novas, né, dentro da área do direito tributário, que são os ilícitos tributários, de forma genérica, os processos administrativos tributários para a cobrança dos tributos e também em nome dos direitos dos contribuintes, e o processo judicial tributário a serviço do fisco e a serviço do cidadão, do contribuinte também. Então, basicamente, são esses assuntos. Eu não sei se eu já fui professor de vocês, acho que não. Alguns são meus alunos também em Direito Administrativo 2, mas faço aqui uma apresentação inicial. Até vou ver se eu tenho já o arquivo aqui. O arquivo já está aqui, baixado. Quero deixar claro para vocês que esse material todo em slides ficará disponível no material didático durante todo o semestre. Então, em sequência, no término desta nossa primeira aula, eu já vou colocar à disposição de vocês todo esse material em slides, né, para que vocês possam também acompanhar a aula, tanto aqui na tela quanto nos slides que vocês mesmos possam ter aí, baixar aí no sistema de vocês. Então, utilizaremos essa plataforma digital do Blackboard, né? Peço que leiam com atenção o plano de ensino, que já está disponível na plataforma também, onde ali nós temos alguns lembretes importantes, né? Como, por exemplo, a semana acadêmica, né? Quando será realizada, as datas das provas, quando serão realizadas, né? Também a questão da gravação dessas aulas, que agora a diretoria, a coordenação do curso, junto com a coordenação pedagógica, entendeu em deixar as aulas disponíveis gravadas por 7 dias dentro do sistema. Depois, caso alguém não tenha assistido, a gente pode disponibilizar também no
no YouTube, mas a princípio a coordenação nos orientou a deixar essas aulas pelo menos pelo prazo máximo de 7 dias, e eu tenho a impressão que isso é para forçar o aluno a acompanhar o conteúdo durante o semestre e durante a semana que foi ministrada a aula, para não ficar, o aluno não comparece nenhum dia na aula e vai assistir tudo em maratona lá no final do semestre para fazer as provas. Então, nesse sentido que eu entendo a decisão da coordenação. Então, como eu ia dizendo, pessoal, a gente quer trabalhar aqui de forma tranquila e com bastante participação de vocês, como estudantes, efetivamente, não só como aluno passivo, mas também como estudante, né? Participando, perguntando, ingressando na aula de forma virtual, mas presente, efetivamente. Abram o microfone, abram a câmera, não tem problema nenhum, né? Eu sei que nesse horário da manhã alguns ainda estão de pijama, ainda estão meio dormindo, estão em casa, mas peço encarecidamente que todos participem efetivamente para que a gente possa ter uma aula um pouco mais ágil, mais atrativa nesse sentido, tendo em vista que esse conteúdo do direito tributário não é, às vezes, a paixão de todos os alunos, com certeza, mas muito importante, né? Muito importante para a vida de todo cidadão e um bom filão profissional para quem quiser ganhar dinheiro, né? E eu acho que quem estuda direito também tem essa função, além de buscar justiça, fazer efetivamente operar no direito nesse sentido de buscar justiça, mas ninguém trabalha sem buscar efetivamente um ganho, né? Uma recompensa. E o direito tributário, de fato, é uma ferramenta, é um foco, né? É uma área do direito muito importante, muito interessante nesse sentido também. Poucos são os tributaristas que não ganham dinheiro com enrascados em situações polêmicas. Aliás, quem opera no direito normalmente é buscado, é procurado por alguém que tem algum problema, né? Por isso que eu sempre faço essa menção inicial do papel do advogado. O advogado tem o papel, efetivamente, de ficar ao lado das pessoas para falar por elas, falar o direito delas. Por isso que nossa profissão é de advogar, ao lado, advogar, falar. Nós somos contratados para ficar ao lado das pessoas para falar por ela. Nesse caso aqui específico, nós seremos contratados, se formados em direito e aprovados no exame da ordem, nós ficaremos ao lado das pessoas para falar o direito tributário delas, o que elas têm de direito. E se nós estivermos do lado do Estado, como procuradores de municípios, procuradores estaduais ou federais, nós estaremos do lado do Estado para falar o direito do Estado. Então, falar, vogar, né? Vogar vem de falar, falar vem de vogar, perdão. E ad é um prefixo que significa ao lado. Então, se eu não estudo o conteúdo de forma adequada, eu vou ficar ao lado da pessoa, mas vou falar de forma errada, de forma conturbada, de forma equivocada, e não vou conseguir resolver o problema daquela pessoa. Por que que eu sou contratado para advogar? Para resolver o problema da pessoa. Aliás, quem estuda em nível universitário, estuda um conteúdo para solucionar o problema das pessoas. Quem estuda arquitetura é para resolver o problema da arquitetura da casa da pessoa. Quem estuda engenharia para calcular corretamente e resolver o problema estrutural do prédio, da casa da pessoa. Quem estuda medicina é para curar a doença da pessoa. Quem estuda direito é para resolver os problemas oriundos do direito. E não são poucos os problemas que atingem pessoas normalmente: inventários, separações, divórcios, desapropriações, reintegração, despejo, cobrança, não pagamento tributário, crimes tributários, crimes comuns, crimes especiais, sei lá. Então, nós, efetivamente, estamos estudando o direito para ficar ao lado das pessoas e resolver e representar essas pessoas perante o Poder Judiciário ou perante a administração pública, como muito se faz. Nem sempre o advogado vai falar o direito
na frente de um juiz, mas ele pode falar o direito da pessoa também perante a administração pública, perante o poder executivo, perante o poder legislativo. Então, o direito administrativo nos dá essa possibilidade também de entendermos os direitos das pessoas no âmbito administrativo. E nós iremos ver aqui, no processo administrativo tributário, que é possível resolver os problemas tributários das pessoas pelo devido processo administrativo, inicialmente. Depois, caso a coisa se complique, poderemos recorrer ao processo judicial tributário. Então, é importante, né, entender o direito para falar bem o direito. Quem não entende bem o direito, não falará bem o direito, né? Então, é importante que se saiba o que se está falando. Um advogado que não estudou muito, ele vai colocar o cliente numa situação de enrascada, ele vai colocar numa situação difícil dessa pessoa. Por quê? Porque se ele está contratado para falar o direito da pessoa e ele não sabe o direito da pessoa, como é que ele vai argumentar perante uma autoridade judicial ou mesmo administrativa? Então, é importante que vocês tenham essa consciência, né? E eu sei que vocês são jovens e que nesse momento de crise, de pandemia, tudo é mais difícil e vocês às vezes não estão muito ligados ainda a essa questão futura, mas é importante pensar isso, né? Que vocês estão numa universidade, uma cidade que estuda o universo das pessoas, por isso que é uma universidade. E nessa universidade vocês têm vários assuntos a serem tratados: arquitetura, engenharia, psicologia, chefe de nutrição, medicina, enfermagem, até cosmetologia estética, até para ficar bonita as mulheres, se estuda hoje numa faculdade aqui da Univale para aprender a usar os cremes, as pinturas, etc, etc. Então, eu sempre digo que o aluno que não quer estudar muito direito, né, vai fazer cosmetologia estética, vai pensar em outra coisa, né? E um dia falei isso para uma aluna minha que vinha sempre atrasada na aula e chegava às 10 horas, 11 horas, e ela me disse: professor, eu não gosto muito do direito. Eu digo: mas o que tu está fazendo aqui então? Como é que tu vai estudar o direito das pessoas, o direito posto para defender as pessoas, se tu não gosta disso? Vai estudar cosmetologia estética. Falei brincando, mas a pessoa se deu conta que era isso mesmo que ela gostava e desceu o andar de baixo ali do nosso campus e foi estudar, e hoje está muito bem. Está ganhando muito dinheiro com sobrancelha, com não sei o que, tá, mas é isso aí, faz parte da vida. Ela abandonou o direito, não gostava mesmo, por isso chegava atrasada, não tinha tesão para vir na aula, e foi para o campo que ela mais estava feita e mais se satisfazia, e é isso que se deve fazer. Ok, pessoal? Tudo certo? Não estou chamando a atenção nem puxando a orelha de ninguém. Estou fazendo até para descontrair um pouco esse papo inicial, para a gente começar a falar um pouco mais sério sobre o conteúdo que nós temos que tratar. Então, tudo certo até aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Estão entendendo bem o que eu quero dizer? Os slides eu já deixei aqui baixado no arquivo. 90% dos meus alunos aqui, eu acho que são mulheres. A Viviane Toniasso também é minha aluna de direito administrativo, aqui também. Gabriele Perigotti, também, tudo certo, tudo certo. A Sara também é minha aluna em outra disciplina. Fabiano Massaneiro, Laís Marcos da Silva, Luciana e tal. Bom, você sabe já, por outras disciplinas, que a chamada tem que ser feita aqui de forma sincronizada ou síncrona, né, dentro da própria aula. Aquele abono de falta que nós tínhamos no semestre passado, a universidade resolveu abolir, então a gente vai ter que fazer a chamada aqui. Eu estou esperando, inclusive, eles liberar o meu plano de ensino ali, que faltava inserir algumas bibliografias em sistema e-book, né, virtual. Então, fiz isso agora pela manhã e provavelmente hoje pela manhã já seja liberado esse meu plano de ensino para que vocês possam acessar também. Como foi a reunião ontem? Pergunta a Viviane. Ontem fizemos uma reunião com o secretário estadual de saúde de Santa Catarina e, se eu pudesse resumir para vocês, a reunião não deu em nada. Abrindo um parênteses, né, o estado
tese, lava as mãos, não quer construir hospital de retaguarda, não quer construir hospital de campanha, acha que Santa Catarina tem leito suficiente, o que não é verdade, tanto que tem alguns catarinenses que estão sendo deslocados para o Espírito Santo, a situação está muito séria, grave. Eles atrasam os pagamentos dos pessoal que está baixado pelo SUS, que tem que ser pago pelo Estado, porque o Estado recebe dinheiro da União, a União repassa parte do dinheiro para o município diretamente, às vezes pelo Estado. E hoje, agora pela manhã, às 11 horas, eu tenho já uma reunião, por isso que a gente vai encerrar um pouquinho antes a nossa aula. Eu tenho uma reunião aqui na prefeitura de Camboriú, de Balneário Camboriú, com o prefeito e com o chefe de gabinete do governador, para resolver algumas questões inerentes a esses quartos de retaguarda, que eles chamam, que é a pessoa que foi acometida de Covid, tem algum problema inicial de falta de oxigênio e vai para esses quartos de retaguarda, para depois, se a situação agravar, a pessoa vai para a UTI, e aí 60% não volta e 40% retorna. Por isso a situação não é muito fácil, não que a UTI resolva o problema em definitivo, mas às vezes no quarto de retaguarda, nessa enfermaria provisória, a pessoa já recebe oxigênio e remédio e consiga se safar. Mas o importante é se cuidar, né? Eu alerto isso a vocês, a situação de fato é complicada. Para alguns que não sabem, eu sou vice-prefeito de Itapema também, né? Além de professor universitário e advogado, embora licenciado como advogado em função do cargo. E estou prefeito durante 10 dias agora que a prefeita tirou férias, então, cuidando das questões mais ligadas à saúde, né? Embora ontem tivesse também chuva com intensidade, nós resolvemos alguns problemas. Mas isso não é assunto que deve ser tratado aqui, só fiz um parêntese porque a Viviane nos perguntou e ela sabia da reunião ontem, porque eu tinha avisado na aula de ontem que eu participaria dessa reunião, então por isso que eu fiz nesse introito aí. Uma técnica faleceu sem UTI, exatamente, inclusive já estava vacinada, né? E isso não quer dizer que a pessoa está livre totalmente do vírus. E falei brincando ontem que o bicho está pegando, e é verdade, né? O bicho está pegando, então, quanto mais vocês ficarem isolados, melhor. Eu sei que é difícil, eu sei que não é muito fácil isso para quem é jovem. Eu, que não sou tão jovem, fico agoniado em ficar sem conversar com pessoas, sem confraternizar. Somos seres humanos sociáveis, né? E quem não tem depressão, quem não tem tristeza no coração, gosta de festa, gosta de reunião, de papo, de bate-papo, tomar um trago, etc. E tal. Isso faz parte da vida da gente, então é muito difícil ficar trancado, né? É muito difícil ficar recluso. Inclusive, dar aula assim à distância é uma coisa triste, efetivamente. Eu sou uma pessoa que gosta da aula presencial, né? Adoro dar aula, conviver com a juventude, conviver com aqueles que estão começando, que querem ainda sonham com um futuro muito melhor, e de fato isso pode acontecer. Por isso que a gente se renova muito com a juventude, né? E eu sempre digo que a esperança sempre está na mão dos jovens, não daqueles que já estão cansados, né? Por isso busco renovar sempre no sentido de permanecer o mais tempo com a cabeça jovem junto com os jovens, porque eles pensam o futuro de forma muito mais adequada do que nós no passado. Nós acabávamos com a praia quando íamos na praia, quando íamos pescar, fazíamos um estrago violento nos rios, etc. E a juventude hoje tem uma visão muito mais avançada no sentido de ecologia, meio ambiente, proteção, direitos coletivos, né? Muito mais avançada e muito mais interessante do que nós no passado, né? Quem nasceu na década de 60, 50, achava que tudo nunca iria terminar e que as coisas nunca iriam acabar. E efetivamente nós estamos vendo que é possível acabar com muitas coisas, né? Muitas florestas, muitos rios, e etc. e tal, e precisamos nos preocupar com isso. Não só com o direito, não só com os tributos, mas também com o conjunto das coisas que nos rodeiam e que devem ser tratados com carinho e com mais cuidado.
Até eles pedem na universidade que a gente trate um pouco dessa questão ecológica com vocês, porque isso é uma questão de consciência, né? E nós, advogados, temos que tomar a frente nessas matérias, porque nós somos formadores de opinião e as pessoas acham que a gente entende de tudo, né? Normalmente as pessoas te procuram, tu que é advogada, me diz isso, como é que é isso? Porque, de fato, o curso de Direito parece que transforma a pessoa num arsenal de conhecimento muito interessante e que as pessoas que não são da área de Direito idolatram muito, e isso é bom para nós, né? Nós temos essa condição e esse privilégio de estudar, nem todos estudam, dos que começam lá no ensino fundamental, no ensino básico, fundamental, eu não sei se 5% chegam a concluir a universidade, por isso que nós somos um grupo seleto e que temos que respeitar isso, temos que valorizar isso, né? Essa oportunidade ímpar de sair do ensino médio e cursar um curso superior e conviver com pessoas com ideias renovadoras e não negacionistas, pessoas que pensam para frente como algo importante para a humanidade. Então, faço esse introito para homenageá-los, né, e para reconhecer em vocês uma possibilidade futura de um mundo melhor, né, que é o que a gente espera. Eu já não tenho mais muito sol nascente para enxergar. O sol poente está mais perto do que o sol nascente na minha vida, mas vocês não. Estão iniciando e devem ter esse entendimento. Vocês podem mudar muita coisa e podem melhorar a vida das pessoas, principalmente na área do direito, né? Que as pessoas têm tanta dificuldade, né? Tanta burocracia, tanto empecilho na vida, né? E saber o direito para poder ficar ao lado das pessoas e conseguir advogar para elas é muito importante. Principalmente na preservação da democracia, na preservação dos direitos humanos, né? Que é uma coisa que está muito ligada ao nosso dia a dia, né? Não que a gente vá ficar defendendo malandragem, malaco, etc., mas todos têm o direito de defesa e é o advogado que tem que se responsabilizar por isso. Por mais bandido e criminoso que seja a pessoa, o direito à defesa ela tem. Né? Embora a gente não concorde com a atitude do cliente, às vezes, mas eles, de alguma forma, eles serão julgados pelo que fizeram com a presença do advogado. Então, alguém vai fazer esse papel. Então, às vezes, o crime produzido, ele pode ser minorado, pode ser, né? Embora a gente não concorde com muitas atitudes de seres humanos desprovidos de bom senso, etc. e tal. Mas vamos lá. Informo vocês que as aulas, então, sempre serão gravadas, serão online gravadas, e a gente terá que poder assistir essas aulas também repetidamente, porque ela ficará à disposição por 7 dias aí na plataforma. Vocês entram ali, ela ficará disponível. No semestre passado, eu também disponibilizava as aulas no YouTube. Eu não sei se isso é possível hoje, se vai ser autorizado isso pela universidade. Eu vou até consultar o nosso professor doutor Pilau para que a gente possa tirar essa dúvida. Por mim, não tem problema nenhum ficar disponível, só que eu acho que eles tomaram uma atitude no sentido de forçar um pouco o aluno a participar mais efetivamente, de forma sincronizada com os conteúdos semanalmente. Então, assim que eu tiver essa informação, eu passo para vocês, com certeza. E aí vamos iniciar aqui. Eu vou abrir os nossos slides, que ficarão disponíveis para vocês na plataforma também. Eu vou compartilhar aqui o arquivo para que a gente possa fazer uma apresentação formal. Eu sou formado em Direito, também em Geologia, cursei a especialização, né? Cursei uma pós-graduação em nível de especialização em Direito Público Municipal e fiz o mestrado em Políticas Públicas, Direitos Sociais e Políticas Públicas na Universidade de Santa Cruz do Sul, em que o mestrado me trouxe muitas informações importantes. Agora estou tentando uma vaga no doutorado aqui da Univale para concluir os meus estudos nessa área das políticas públicas e encerrar meu ciclo, né, em tese, né,
pelo menos até o que eu entendo agora, encerrar meu ciclo aí como estudante, depois de ter cursado duas faculdades bastante interessantes, como Geologia e Advocacia, né, Direito, e ter feito essas duas especializações, essas duas pós-graduações. E estou tentando a terceira pós-graduação em nível de doutorado para que possa concluir o meu estudo e melhorar um pouco mais a minha condição de professor também, embora quase me aposentando, né? Pelo Instituto de Previdência Social do Brasil, eu me aposento no ano que vem, na metade do ano que vem. Mas pretendo continuar ministrando aula até que meu cérebro permita e que eu lembre dos artigos e dos incisos e dos parágrafos e dos conteúdos que eu ministro aqui na universidade. Eu tenho aqui na tela o meu telefone WhatsApp, né? Eu até peço que vocês façam, como o pessoal do Direito Administrativo, um grupo de WhatsApp para que a gente possa trocar ideias rapidamente, né? Então, às vezes a gente está no trânsito, a gente está atrasado para uma aula e eu consigo me comunicar com vocês pelo WhatsApp se vocês montarem um grupo. Então, alguém toma a frente aí, alguém inteligente, mais inteligente do que eu, tome a frente para montar um grupo de direito. A galera já existe um grupo, então a Maria está dizendo aqui, me incluam nesse grupo depois, né, para que eu possa, então, também ingressar aí nesse grupo. Só não fique falando de cola no grupo, né, porque senão o professor está enxergando. E aí fica chato para o professor, né, ficar enxergando. Embora a gente saiba que as provas em casa, vocês vão poder consultar, etc e tal, eu sei que vocês conversam. Ninguém é ingênuo para saber que uma prova virtual não tem troca de ideia. E tudo bem, tranquilo, não tem problema nenhum. O outro telefone fixo é do meu escritório, onde eu estou agora, em Balneário Camboriú, no edifício Ciaplan, aqui no centro de Balneário Camboriú, no 15º andar, sala 1501, no edifício Ciaplan, aqui na Terceira Avenida, esquina com a rua 1822. É um prédio comercial, né? E eu tenho um escritório onde prestamos aqui serviço de assessoria a órgãos públicos também, tanto na área tributária, com reformas tributárias municipais, quanto no direito administrativo, licitações, contratos, etc. e tal. O meu escritório aqui em Balneário Camboriú ele é especialista na área administrativa. Não trabalhamos muito na área judicial, a não ser que seja algum conhecido, um cliente antigo, a gente ainda tramita na esfera judicial em algumas ações, mas temos preferência e foco no nosso escritório na área do direito administrativo, né? Principalmente assessorando municípios, né? Gestores municipais em reformas administrativas, plano de carreira, estatuto do servidor, etc, etc e tal. O nosso foco principal ainda é o direito tributário municipal, onde a gente trabalha a reforma da legislação tributária nos municípios. Também aqui está meu e-mail, que vocês podem dispor também, para entrar em contato, né? joão.emel@univale.br, que é o e-mail principal aí dentro da Univale que eu uso há alguns anos. Então, se vocês precisarem entrar em contato comigo, tanto no 988018574, que é somente o WhatsApp, não é telefone. O meu telefone celular eu quase não forneço, porque não gosto de ser muito incomodado, a não ser pelo WhatsApp, que aí eu consigo me organizar melhor. E se alguém precisar alguma coisa, também pode enviar pelo e-mail, que aqui está disponível, ok? Tranquilo? Bom, nós temos que a ementa dessa disciplina, né, ela traz para nós a figura do sistema tributário nacional como fonte de recursos públicos, né? E aqui a gente tem também no final o relacionamento fisco-contribuinte. O que é um sistema tributário nacional? É o conjunto de leis que parte da Constituição, percorre o Código Tributário Nacional, percorre os códigos tributários estaduais, percorre os códigos tributários municipais e as leis que instituem os tributos propriamente dita. Vejam, o sistema tributário nacional ele é o conjunto das leis que tratam da matéria tributária no Brasil. Aqui o Fabiano já coloca o link do grupo
oficial da disciplina. Para quem quiser já acessar, eu já fiz isso. Vamos entrar aqui, Direito Tributário 2. É importante colocar aqui matutino para a gente não confundir com o noturno. Vamos colocar aqui, oi. Já estou aqui falando aqui no... Beleza, aqui essa está na ferramenta do WhatsApp, certo? Então, aqui, na emenda, pessoal, o curso coloca para nós que nós devemos entender esse atual sistema tributário nacional. Por isso que eu faço abro esse parênteses, para dizer que o sistema é um conjunto de coisas, né? Um sistema é algo que não é isolado, é algo que é um conjunto, que é um grupo de leis, né? Um conjunto de leis sistematizadas que parte da Constituição, passa pelos códigos e entra nas leis ordinárias. O código é uma lei complementar, os códigos tributários são leis complementares. Depois nós temos a instituição dos tributos propriamente dito, que são leis ordinárias. Eu sei que o Gabriel, que é professor do Direito Tributário 1, que eu acho que foi professor de vocês, se não foi outro professor, eu entendo que eu acho que, pelo que eu tenho acompanhado, é o Gabriel que dá essa disciplina. Não sei se vocês me confirmam isso, né? Se é o Gabriel que cuida do Direito Tributário 1, ele trabalha. Felipe, a Gabriela, a Sara estão confirmando, e a Luísa está confirmando que foi o Gabriel. Então, eu conheço o professor Gabriel, muito competente, muito dedicado, a sua característica própria, ele trata muito bem dessa questão do sistema tributário nacional. Inclusive, nós estamos ministrando uma pós-graduação à distância para o município de São Paulo, né, para o Poder Executivo, para a Prefeitura de São Paulo, de forma direta, né? A Prefeitura de São Paulo contratou e eu coordenador do curso de pós-graduação em Direito Tributário Municipal. E nós estudamos o sistema tributário como um todo para poder chegar depois nas leis tributárias propriamente ditas. Pessoal, o sistema tributário nacional é esse conjunto de leis que rege a tributação no país, no Brasil. Então, a matéria tributária, ela é tratada principalmente na Constituição. O direito tributário brasileiro hoje, ele não deixa de ser um direito constitucional tributário. Por quê? Porque grande parte do entendimento acerca da matéria tributária a gente busca na Constituição. A Constituição se inseriu muito nessas questões que antes eram deixadas para os códigos. Até 88, os códigos eram mais importantes que a Constituição. Preste atenção nisso. Os códigos eram mais importantes que a Constituição. Até alguns autores, alguns doutrinadores dizem que a Constituição era uma codificação, era uma constitucionalização dos códigos. Ou seja, os códigos eram importantes, eram maiores e a Constituição era menor. A partir de 88, a Constituição cresce em importância e os códigos diminuem a sua importância. Hoje nós temos a codificação da Constituição. Códigos se adequando à Constituição. No passado, nós tínhamos o contrário. Nós tínhamos uma Constituição fraca e nós tínhamos os códigos fortes. Então, nós tínhamos uma constitucionalização dos códigos. A Constituição se adequava ao Código Penal, ao Código Civil, ao Código de Processo Penal, ao Código de Processo Civil, ao Código Tributário. Agora, isso se inverteu. O sistema tributário nacional passa a dar importância maior à Constituição e importância menor aos códigos tributários, principalmente ao Código Tributário Nacional, que é o que inaugura, né, um conteúdo mais específico dessa matéria tributária. E para que eu entenda o sistema tributário nacional, eu preciso entender esse enfoque que eu estou passando aqui para vocês agora, que a Constituição trata, Constituição. Aqui um livro de cabeceira de vocês, né, para quem é advogado, um livrinho de cabeceira é a Constituição. A partir do artigo 145, nós começamos a tratar da tributação e do orçamento, título 6. Aí o capítulo 1, pessoal, ele diz isso, do sistema tributário nacional. Então, é tratado na Constituição a tributação como sendo um sistema de regras, um sistema de normas. Certo? Eu não consigo entender tributação sem entender ela como uma coisa complexa, completa, sistemática, de forma conjunta.
que parte da Constituição, desce para os códigos e depois, que é uma lei complementar, à Constituição, por isso que chama-se lei complementar, porque ela complementa a Constituição. A Constituição, às vezes, delega às leis complementares algumas explicações que ela não quis entrar em detalhes. A Constituição constitui o Estado brasileiro, por isso que chama-se Constituição. Constituir alguma coisa e colocar aquilo em pé. Então, a Constituição da República Federativa do Brasil colocou o Estado brasileiro em pé. Depois, a Constituição delega às leis complementares a complementação do texto constitucional. E, por fim, dentro desse sistema de normas, nós temos as leis ordinárias, que tratam especificamente do IPTU, que tratam do IPVA, que tratam do imposto de renda. Aí são leis ordinárias específicas para a instituição, efetivamente, dos tributos. Vejam que esse conjunto, partindo da Constituição, passando pela lei complementar, que é o Código, e encerrando o ciclo na instituição dos tributos propriamente dito, nós temos um conjunto de leis que é o que nós chamamos de sistema tributário nacional. Então, é importante entender que o atual sistema tributário nacional ele está composto dessa forma, e está estabelecido dessa forma, partindo da Constituição, percorrendo as normas gerais estabelecidas no Código, nos códigos tributários da União, Código Tributário Nacional, que é da União, códigos tributários estaduais, que são dos estados, e códigos tributários municipais. Veja, nós temos 5.470 municípios, cada município tem um código tributário municipal. Nós temos 27 estados e mais o Distrito Federal, então nós temos 27 códigos tributários estaduais, e nós temos um código tributário nacional, certo? Que são leis complementares que complementam, dentro desse sistema, a Constituição. A Constituição são 250 artigos, pessoal. E nesses 250 artigos, eu vou colocar aqui para escrever um pouquinho aqui para... Os 250 artigos da Constituição, eles não esgotam todos os assuntos em matéria jurídica. A Constituição constitui o Estado e, vejam, em 250 artigos não consegue trabalhar em profundidade todas as situações, todos os conteúdos, todos os enfoques. Então, a Constituição delega às leis complementares, e isso é dito expressamente, deve ser dito expressamente nos artigos da Constituição, e normalmente está assim, né? Lei complementar disporá sobre isso, isso, isso. Lei complementar disporá sobre a responsabilidade fiscal. Então, nós temos a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Porque a Constituição delegou, dentro de uma sistemática, a uma lei complementar a questão da responsabilidade fiscal. Porque a Constituição não quis entrar em detalhe sobre normas gerais de tributação. Então, está dito que, lá no artigo 146 da Constituição, que lei complementar disporá sobre as normas gerais de tributação. Artigo 146 diz assim: cabe à lei complementar, dispor sobre conflito de competência, regular limitações constitucionais ao poder tributário, e 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Então, vejam, a Constituição, ela começa falando sobre tributos, sobre o sistema tributário nacional, mas chega um momento que ela delega uma lei complementar as informações que ela não quis entrar em detalhes. Eu estou dando esse exemplo para mostrar que nós estamos trabalhando com um sistema tributário nacional complexo, que parte da Constituição, passa pelo Código, que é uma lei complementar, e depois percorre também as leis ordinárias, né? Um conjunto de leis ordinárias para instituir efetivamente os tributos. Quando eu digo isso, eu estou dizendo para vocês que os tributos não são e não devem ser instituídos no Código Tributário. Também os tributos não são instituídos pela Constituição. A Constituição prevê quais os tributos podem ser instituídos. Prestem atenção nisso. O Código Tributário diz como eles serão instituídos. E as leis ordinárias, que fecham esse sistema de leis, instituem, propriamente dito, os tributos. À exceção de alguns tributos que devem ser instituídos por lei complementar. Por exemplo, aquele tributo que nunca foi instituído até hoje no Brasil, que é o imposto sobre grandes fortunas. Esse, a Constituição diz que tem que ser por lei complementar. Você já deve imaginar por quê, né? Porque uma lei complementar precisa da maioria absoluta para ser aprovada, e como os ricos não querem que se estabeleça esse imposto sobre grandes fortunas, que nós não temos isso, né? Então isso atingiria apenas uma classe privilegiada aí
da sociedade, e eles que fizeram a Constituição, normalmente são os que fazem as leis, eles deixaram mais complicado instituir esse tributo que atingiria as grandes fortunas no Brasil. Mas isso não é matéria para a gente discutir aqui. Então, olha só, entender o atual sistema tributário nacional como principal fonte de recursos públicos, evidentemente, e aqui eu abro um parênteses, o Estado brasileiro, seja a União, os Estados-membros e os municípios, essa união indissolúvel entre Estados e municípios que compõem a União, ele sobrevive, o oxigênio de sobrevivência do Estado brasileiro, nas diversas esferas da Federação, União, Estados e municípios, o oxigênio, os recursos, provém da tributação. Professor, existem outras fontes de rendas que não sejam oriundos da tributação? Sim. Existem divisão de lucro da Petrobras, que vai para o governo federal, distribuição de lucro do Banco do Brasil, o lucro da Caixa Federal, o lucro dos Correios. Sempre que essas empresas públicas geram lucro, parte desses lucros também compõe como uma renda extra as receitas da União. Mas a principal fonte de recursos públicos da União, dos estados e municípios, provém da tributação. Por isso que matéria tributária é importante, tanto para o Estado quanto para o cidadão, para o contribuinte. Mas muito mais importante para o Estado, porque um gestor público, um prefeito, um governador sem dinheiro, não é nada, não faz nada. Eu digo sempre que quando a gente acorda de manhã, a gente precisa de oxigênio, né, para respirar. O gestor público, pessoal, vamos abrir aqui um pouco a tela, o gestor público, ele precisa de dinheiro para fazer as suas políticas públicas acontecerem, para fazer creche, para fazer escola, para fazer posto de saúde, para fazer estradas, pontes, assistência social, etc, etc. Então, as políticas públicas só podem ser implementadas se aquele ente da federação tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, está quebrado, tá ferrado. E aí o cara nem se eleger, se elege mais e nem consegue fazer nada. As pessoas têm mania um pouco de votar em quem faz obra, né? Então, isso é uma lógica muito presente aqui no Brasil. E a gente elege pensando assim, bom, eu vou eleger esse cara porque vai fazer muitas obras. Então, para ele é importante ter os recursos oriundos da tributação. Então, entender o sistema tributário nacional como principal fonte de recursos públicos é importante. Tanto que nós podemos, no futuro, sermos procuradores do Estado, procuradores municipais, auditores fiscais, fiscais de tributos, são cargos que cabem para nós também, advogados. Os concursos da Receita Federal, da Receita Estadual, das Receitas Municipais, elas normalmente exigem formação em economia, direito, contabilidade, etc. e tal. O nosso curso de direito nos abre um campo, né, uma gama de possibilidades em diversos concursos públicos, principalmente nessa área também do direito tributário, né? E são salários atrativos. Um salário de fiscal tributário, de auditor fiscal, é muito, muito bom, principalmente em nível federal. Estamos com 8 horas e 44 minutos. Eu vou fazer como eu não estou com o Diário Online ainda aberto e disponível, eu vou fazer uma chamada aqui para a gente fazer um intervalinho, para quebrar um pouco o gelo. Eu vou fazer uma chamadinha aqui, e quem não tiver presente, eu vou anotar aqui numa folha, para que a gente possa cumprir com o que disse a Universidade de Direito Tributário Matutino. Então, eu vou chamando os nomes aqui, vocês vão entrando aí, abram o microfone e vão me respondendo se vocês estão por aí, para que vocês possam me dar bom dia aí. Aline Ferreira está aí? Aline Ferreira. Não? Está aberto o sistema aqui, ela não se encontra. Amanda Monteiro está aí? Pessoal, bom dia.
Estou fazendo a chamada. Aline Ferreira não está. Amanda Monteiro não está. Oi? Pessoal, tentem abrir o microfone, que para mim fica mais fácil. Professor. Oi, Aline, né? Isso, desculpa, tá travando a internet. Tá, ok. Amanda Monteiro. Não. Ana Paula Ferreira. Ana Paula. Não. Andressa. Presente. Anthony. Presente, professor. Beatriz Vitória. Presente. Bruno Leonardo. Presente. Camila Rodrigues. Camila está aí. Carla Juliana. Carla Juliana Detoni. Não está. Clara Matheus. Eu, Tá aí. professor. Fabiano Massaneiro. Fabiano Massaneiro está aí. Bom dia, professor. Estou sim. Bom dia, Fabiano. Felipe Machado. Também abriu o microfone. Presente, professor. Bom dia. Felipe Michels Pérez. Michels. Felipe Michels. Não está. Felipe Michels. Gabriele Miller. Não consegue abrir o Felipe. Gabriele Miller. Não. Gabriele Miller não está. Gabriela Ferigotti. Presente, Está. professor. Inayara Lampert. Inayara. Está aí. Kaique. Presente, Tá aí. professor. Karen Yamila. Karen. Karen Oliveira. Tá aí. Karen, ok. Karina Vieira. Tá aí, Offner. Laís Marcos da Silva. Presente. Tá aí. Obrigado. Luciane Cardoso. Presente, Tá aí. professor. Luísa Schmidt. Luísa, bom dia. Luzia Maria. Aqui. Luísa Montbeller, minha aluna também da disciplina de Direito Presente, professor. Administrativo. Maiara Kilp. Maiara Kilp. Está por aí? Maiara Kilp não está. Maria de Nazaré. Presente, professor. Bom dia. Bom dia. Mariane Fortunato. Está aí, Mariane Fortunato. Está aí. Matheus Paes de Farias Oliveira. Nome de juiz, né? Vai ser juiz. Maximiliano Luiz Mac. Presente, professor. Monize Fiorazzi da Silva. Presente, professor. Gabriel. Monize presente. Paola Cecília Leben. Tá aí a Paola. Paula Sabrina Zambiasi. Paula Sabrina Zambiasi Chaves.
Sabrina. Rúbia Caiane Mendes. Presente, professor. Sara Castro. Sara Castro, tá aí. Tainá. Tainá, tá aí. Viviane Toniaso, tá aí também. Oi, E o professor, bom Yuri. dia. Bom dia, Viviane. E o Yuri está aí também. Eu tenho aqui que a Amanda Monteiro, se estiver por aí, me deu um berro. A Tayane, chamei a Tayane. Bonilha. Amanda está aí. A Ana Paula está aqui também, prof. Ana Paula, Amanda Monteiro. Carla Juliana. Gabriele Miller está aí. Carla Juliana. E a Mayara Kilp está aí também. Mayara Kilp está aí. Tá ok. Bom, só para cumprir com o protocolo, foi bom ouvir a voz de vocês, saber que vocês estão bem, estão vivas, estou aqui, professor, estou legal. Então vamos lá, vamos seguir. Vou abrir novamente aqui o arquivo. Não sei que horário é o intervalo, até estou perdido, não sei se vamos fazer intervalo, se vamos tocar direto. Então aqui nós retornamos para esse slide aqui, quando aqui diz assim, focando as normas, 9h30, né, a Luzia fala, focando as normas gerais e o relacionamento físico-contribuinte. É importante, além de estudar o sistema tributário nacional, pessoal, é entender essa relação, né, que se estabelece, essa relação jurídica tributária, que a gente chama, que estabelece relações entre quem deve receber o tributo e quem deve pagar o tributo. E aí eu faço uma distinção importante entre contribuinte e sujeito passivo. Não esqueçam, pessoal, que o contribuinte é aquele que tem uma relação jurídica direta com o Estado. Relação jurídica direta com o Estado em matéria tributária. Isso é o contribuinte. O sujeito passivo nem sempre é o contribuinte, pode ser outra pessoa. Importante entender isso. Porque, às vezes, a relação fisco-contribuinte se dá entre o fisco, que é o Estado, e o que deve pagar, que, às vezes, nem é contribuinte. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalho na Univale. Vou dar um exemplo claro para vocês. Eu trabalho na Univale. A Univale, quando me paga o salário, ela retém parte do meu salário para repassar à União a título de imposto de renda retido na fonte. A pergunta é: o contribuinte do imposto de renda é a Univale ou sou eu? Essa é a pergunta. Vamos ver se alguém me responde isso. O imposto de renda retido na fonte, que a Univale faz, retido na fonte, acerca do meu salário. Então, aqui o Fabiano Massaneiro está dizendo, o professor é o contribuinte. Ok. E quem é o sujeito passivo da obrigação tributária desse valor retido no meu salário? A Univale, Ana Paula, não é o professor. Como eu não sou o responsável por entregar o dinheiro para a Receita Federal, que representa a União, os interesses da União, a Receita Federal é um órgão administrativo que representa os interesses da União em matéria tributária, quem repassa o dinheiro para a Receita Federal, pagando lá um documento de arrecadação, DARF, é a Univale. Então, a Univale, nessa relação jurídica tributária, a Univale é o sujeito passivo e o professor João aqui é o contribuinte. Certo? Se a Univale não repassar o dinheiro que descontou do meu salário, eu não posso ser
eu não posso ser executado, não posso ser cobrado administrativamente e nem executado judicialmente. Por quê? Porque eu não sou sujeito passivo, embora eu seja o contribuinte. Embora eu seja o contribuinte. Agora, quem tem um apartamento deve pagar IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. O proprietário do apartamento, ele é, ao mesmo tempo, o contribuinte, e como é ele que deve fazer o pagamento, ele também é o sujeito passivo. A não ser que ele alugue o apartamento, coloque no contrato de aluguel que o sujeito passivo será o inquilino e comunique isso à Receita Municipal. Porque se fizer um contrato de gaveta em que a Receita Municipal não saiba disso, o proprietário do imóvel continua sendo o contribuinte e continua sendo o sujeito passivo da obrigação. E é ele que será cobrado, e se não pagar administrativamente, será executado judicialmente, com possibilidade, inclusive, de penhora do imóvel. Estou fazendo esse parênteses, esse enfoque específico sobre esse relacionamento físico-contribuinte, porque essas duas pessoas podem figurar no polo passivo, às vezes, de uma cobrança acerca de um tributo ou de uma execução fiscal para também cobrar judicialmente um tributo. Então, esse relacionamento físico-contribuinte nós vamos estudar no final desse semestre, que são as ações administrativas para a cobrança dos tributos e as ações judiciais. E quais são as ferramentas, quais são as ações de iniciativa do contribuinte ou do sujeito passivo da obrigação tributária frente a essas exigências por parte do Estado. Quando eu falo aqui em Estado, pessoal, eu falo de forma genérica, né? Quando eu falo Estado aqui, eu posso estar falando da União, posso estar falando do Estado-membro e posso estar falando do município. Estado significa território, povo e governo, é uma definição mais simples de Estado. Então, nós temos aqui a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados e municípios, está dito lá no artigo 1º da Constituição. Então, o Estado brasileiro ele é uma união de estados e municípios que formam um conjunto chamado União. Então, quando eu falo aqui em Estado, eu estou falando de forma genérica, né? Posso estar me referindo ao município, posso estar me referindo a um Estado-membro, um dos 27 Estados-membros ou Distrito Federal, e posso também estar me referindo à União, de forma genérica. Bom, entender, então, o Sistema Tributário Nacional é o nosso enfoque principal, mas sempre dizendo que isso foi tratado em profundidade pelo professor Gabriel. Então, nós vamos ingressar no conteúdo tratando aqui dos nossos dois objetivos. Olha só. Objetivo geral, reconhecer o Estado como entidade superior e necessária ao homem, possibilitando a vida digna em sociedade. Esse objetivo já está claro também na disciplina do Direito Tributário 1, que vocês já cursaram com o professor Gabriel. O Estado é importante como uma entidade, como um ente para as pessoas? Sim, porque senão nós não teríamos paz social. O Estado é que estabelece as regras de conduta, ele que fiscaliza a segurança pública, ele fornece a questão da saúde e da educação. O Estado é um ente superior e necessário ao homem para que o homem possa viver em sociedade pacificamente, de forma harmoniosa. Mesmo assim, isso às vezes não acontece, né? Nós temos problema de segurança pública, nós temos problema de falta de saúde, temos problema de falta de assistência social, nós temos vários problemas, porque o Estado às vezes falha nessa função principal como entidade superior e necessária à nossa sobrevivência. Seria difícil entender hoje um ser humano vivendo em sociedade sem a figura do Estado. No passado, na antiguidade, o Estado eram pequenas cidades, né? Cidades e estados, né? Que eram chamados lá no tempo dos gregos, dos romanos, eram as polis, pequenas cidades que se comportavam como se fosse um Estado. As pessoas viviam dentro de uma cidade e não tinha esse conjunto de cidades formando um Estado maior, né? Uma união. E nós tínhamos grandes impérios, né?
que eram regidos pela força dos seus soberanos. Com a Revolução Francesa, se inaugurou um novo momento em que o poder que era colocado na mão de uma família real passa esse poder a ser distribuído entre os membros da sociedade. E é o que nós chamamos isso de república. Então, a república foi instituída em 1789 na França e inaugurou um Estado moderno. Então, toda a doutrina trabalha como sendo um marco divisor, né, um marco de divisão entre o modelo antigo de Estado, que era um Estado imperial, monarca, absolutista, para um Estado republicano, popular, regido pelo povo. A própria palavra república vem dessa definição. Res é coisa, pública é povo. Então, as coisas passam a não ser mais de uma família real e passam a ser do Estado. Esse Estado, como sendo uma entidade superior, precisa se manter, precisa sobreviver. E ele sobrevive, como eu já disse antes, minutos atrás, esse Estado precisa de dinheiro, precisa de verba, precisa aquilo que a gente chama de receita corrente líquida para poder fazer gestão, para poder fazer gastos em nome dessa sociedade e dessa vida digna em sociedade. Então, a figura o reconhecimento do Estado como uma entidade superior nos remete à questão da arrecadação tributária. Se eu disse para vocês que o Estado vive dos tributos, a arrecadação tributária é uma coisa muito importante. Então, o sistema tributário nacional é importante para a sobrevivência do Estado. Estado sem a tributação, hoje, seria falido, seria inoperante, não teria como realizar as suas atividades e suas políticas públicas. Então, a figura do sistema o sistema tributário federal é algo importante para o funcionamento do Estado, que é uma entidade superior e importante para a nossa sobrevivência. Está claro até aqui? O Estado é uma figura que possibilita a vida digna em sociedade, porque ele faz gestão sobre as pessoas. Então, Luciane, essas pessoas que vivem em sociedade, elas devem respeito ao Estado. Professor, mas tem pessoas que estão à margem do Estado, moram em favelas, moram em situações de risco, moram em áreas invadidas, eles não respeitam o oficial de justiça, não respeitam a ordem judicial, eles estão à margem do Estado. A gente até chama de forma pejorativa essas pessoas de marginais, né? Por que essas pessoas são consideradas pela sociedade incluída na figura estatal como marginais? Porque eles estão à margem do Estado. Eles não respeitam, eles não reconhecem o Estado como entidade superior a eles. Eles se viram por conta própria. Isso é problema? Isso é um problema social que deve ser evitado, deve ser solucionado. Nem sempre isso se consegue fazer. O Rio de Janeiro, hoje, ele tem uma parte perto do mar, de frente para o mar, que faz parte, respeita o Estado, e tem uma parte à margem do Estado, à margem do município, à margem do Estado-membro, à margem da União, onde perdura, onde prevalece, seria a palavra mais correta, prevalece o desrespeito à figura estatal, à autoridade estatal, o poder de império do Estado. E à medida que o Estado também deixa de arrecadar, ele se enfraquece, né, porque não consegue realizar administrativamente as suas tarefas na assistência social, na saúde, na educação, etc. Esses dias o presidente diz, olha, o Brasil está quebrado. Dizer isso significa que o Estado não tem mais condições financeiras de fazer políticas públicas. E a tributação é parte importante disso, parte importante nisso, porque é o meio pela qual o Estado busca a sua arrecadação. Então, a matéria tributária não é só de interesse do Estado, ela também é interesse do cidadão, porque o cidadão que escolheu morar no Estado, respeitar o Estado, ele precisa do abrigo do Estado, uma bolsa de ProUni, uma bolsa de FIES, num sistema único de saúde, na questão da previdência social para se aposentar lá no futuro. Então, o Estado organiza todo esse conjunto de coisas que nós chamamos de políticas públicas, e para que isso aconteça, precisa da figura estatal forte. E a figura estatal forte
ela se baseia na tributação, ou no sistema tributário para arrecadar. Professor, mas não é muito exagerado essa arrecadação tributária? Digamos que sim, se o Estado falhar nas suas funções. Digamos que não, se o Estado cumprir com as suas obrigações. Nem sempre, isso tem até uma pesquisa, eu tive uma aluna que fez uma monografia, e eu fui da banca de TCC, né, dessa aluna, que trabalhou a arrecadação tributária. A Ana Paula dizer que falha muito, infelizmente, com certeza, isso é uma realidade. Então, quando a gente vê que o Estado falha muito, a gente acha que a tributação é muito exagerada. Aí, se tu mora na Alemanha, na Noruega, na Dinamarca, no Canadá, sei lá, e tu enxerga que a tributação deles é muito maior que a nossa, mas que o Estado funciona muito melhor que o nosso, tu até acha que é justo aquela tributação. Então, a tributação ela é justa e injusta de acordo com as políticas públicas que o Estado desenvolve. Se o Estado não desenvolve corretamente as políticas públicas, a tributação é exagerada. Se o Estado desenvolve corretamente a tributação não é exagerada. Eu lembro, só para dar um exemplo para vocês, teve um jogador de futebol. Aqui a Ana Paula levantou a mão. Eu não estou conseguindo abrir tudo isso aqui rápido. Se alguém quiser falar, fica à vontade aqui, né? Prof, bom dia. Bom dia, Pedro. Eu tô aqui na casa dos meus pais, em Balneário Camboriú, e eles moram aqui perto da Univale. Sim. Ontem quase ficou tudo alagado isso aqui. Foi por um triz que não entrou água por tudo aqui. Eu fiquei apavorada, viu? Poxa. Isso aconteceu também, tá? Isso que é coisa assim... Sabe, as coisas básicas, eu acho que o Estado o município tinha que ter essa coisa de saneamento, essas coisas ali, hospital, eu acho que é o mínimo, eu acho que tinha que se concentrar muito nisso. Tá certo ficar fazendo esses embelezamentos ali na Quarta Avenida, aquela Martin Luther King lá, aquelas coisas, tal, ponte, coisa tal, mas poxa, se a cidade não tem um saneamento, um escorrimento de água, uma coisa que funciona para o cidadão poder ficar em paz no dia da chuva, o que adianta essas coisas tudo aí? Pois é. É uma Essas situação. obras catatônicas aí para ficar... não sei, professor. Tu imagina... Poxa, o pessoal dos bairros, o pessoal do centro mesmo, ali, Avenida Atlântica... Vi na internet, tudo alagado, os carros morrendo, carro alagando, carro boiando, tudo levado à breca e esse pessoal destruindo morro e fazendo ponte, fazendo coisa. Eu acho que primeiro a emergência, as coisas assim, sei lá, né? É o meu pensamento, né, professor? Depois não sei se estou correto. Não, correto. Quando eu cheguei em Balneário em 2003, comecei a dar aula na Univale, não tinha 1 metro de esgoto tratado aqui em Balneário, né? A Casan, que é uma companhia estatal do estado de Santa Catarina, tinha concessão do serviço de coleta de água e distribuição de água e também de esgoto, né? Coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Não fazia 1 metro de esgoto aqui na cidade. E arrecadava uma fortuna, porque 80% das pessoas quase nem moram aqui, né? Só pagam taxa mínima de água, às vezes no inverno inteiro sem usar um litro de água e sem produzir esgoto. E a Casan simplesmente ficou aqui durante 25 anos sem investir praticamente nada. Então é uma ausência do Estado em algo que é saneamento básico, que é o básico. Assim que... Me lembro quem era o prefeito na época, eu sei que o prefeito deixou vencer o contrato com a Casan e montou uma empresa municipal de água, que é a EMASA aqui de Balneário. A EMASA, então, passou a trabalhar essa situação do saneamento, né? E, de fato, hoje me representa que tem 100% do esgoto, era o Pavan, acho que 2013, e assumiu depois o Spernal, né? O Rubens Spernal, que é um engenheiro, que era o vice do Pavan, exatamente. O Pavan era o prefeito, saiu para senador, me parece, e aí entrou o Rubens Spernal. E o prefeito Rubens Spernal, ele criou
essa empresa municipal de água, EMASA, e ela passou a arrecadar, logicamente, e a fazer aquilo que deveria ser feito. E hoje nós temos praticamente 100% do esgoto recolhido e tratado aqui em Balneário. Era um cheiro no rio Não, Camboriú, realmente, o professor tem razão. Se a gente comparar com suportável. anos 2000, 2003, eu também cheguei aqui no ano 2000, nossa senhora, a cidade era fedida, professor. Era uma coisa de louco. E agora, nossa, e agora parece que melhorou muito, melhorou mas muito, ainda tem muito para melhorar. Sim, Nesse com quesito certeza. porque o nome já diz, saneamento básico. Básico. Aí foi feito a macrodrenagem ali na Avenida Atlântica, né? Que são aqueles tubos maiores. E a macrodrenagem teria que jogar água, depois de recolhida na drenagem, pela gravidade, ela tem que ir para o mar, né? De alguma forma tem que ir para o mar. Aqui foi optado, não sei se os engenheiros fizeram certo ou não sou dessa área específica da engenharia civil, mas eles, da engenharia sanitária, engenharia civil, eles fizeram com que a macrodrenagem levasse a água para o rio Camboriú. Só que o rio Camboriú, quando a maré sobe, o rio sobe também. O rio represa, ele não consegue desaguar sua água no mar, porque o mar sobe com a maré, que é a atração gravitacional com a Lua, e subindo a maré, o rio fica retido. E essa água das drenagens da Avenida Atlântica não consegue entrar no rio, porque o rio sobe e forma um obstáculo. E aí essa drenagem volta toda para a rua, porque numa chuva de 200 milímetros, como foi ontem, quase 200 milímetros de chuva, é impossível essa drenagem dar conta se não jogar diretamente para o mar. Só que jogar para o mar significa aquelas línguas esverdeadas na praia e as pessoas acham feio, acham ruim, que fique escoando, às vezes por dias, aquela água esverdeada, porque é uma água da chuva que passa pelas folhas e pelos detritos e pelo óleo dos carros na avenida, e aquilo vai ficando escura a água, e a água não, ela vem da chuva limpa e depois se suja e joga para... E a planície, né, como o Fabiano está colocando, a cidade é plana, o escoamento é difícil, não tem caimento suficiente para que seja jogado para o mar. Então ela vai ficando dentro das galerias e depois ela retorna para a própria avenida. É um problema de engenharia que deve ser solucionado, mas pela cidade ser plana, né, ser uma planície, ela tem esses problemas. E os morros, à medida que chove também nas cabeceiras dos morros, essa água desce por gravidade em direção ao mar e não há drenagem suficiente e possível até, eu diria que até impossível 200 milímetros de água ser canalizado. Para vocês terem uma ideia, por ano chove quase 2,5 metros, quase 3 metros na superfície daqui do litoral. Se não escoasse a água para o mar, nós teríamos uma altura de 2,5 metros a 3 metros de água retida e todo mundo ficaria andando que nem Veneza, assim, dentro de barco. A sorte que tem o mar onde o escoamento se dá. Mas ele tem um sistema, diz o Maximiliano, um sistema bom, né? Mas a maré alta e a planície impedem que o escoamento seja tão eficiente, embora tenhamos aqui uma drenagem quase que suficiente, né? E quando a drenagem é direcionada ao rio e o rio também sobe, ele forma um obstáculo e a quantidade de chuva intensa quase que impossível de solucionar. E isso traz transtorno, veículos que ficam boiando, tudo isso que a nossa aluna falou aqui. Eu concordo com isso, mas entendo que o Maximiliano também está certo no sentido que nós temos um sistema interessante de drenagem, mas que às vezes o volume de água é muito maior. E os obstáculos dos prédios e das casas impedem que a água circule livremente. Se nós não tivéssemos obstáculos, né, e não é possível retirar mais as casas e prédios. Então, é conviver com algumas situações esporádicas de muita chuva que não tem solução, nem na engenharia, às vezes tem essa solução. Né? Não há como fazer um sistema de drenagem maior, mais intenso do que esse, porque aí seria praticamente transformar tudo em valas e rios, né, criados artificialmente. É impossível. Na Atlântica, qualquer chuva Atlântica, por quê? Porque eles optaram em fazer a macrodrenagem direcionada ao rio.
Em Itapema, nós fizemos a macrodrenagem com um sistema de cisterna. Quando enche a cisterna e o rio não absorve, ela joga para o mar diretamente. Mas recebemos críticas em Itapema também, em função das línguas de água que se forma na areia. Ela cava a areia, depois tem que colocar uma patrola lá para resolver. E dar uma mexida na areia para tirar aquelas línguas esverdeadas. Mas recebemos críticas também por isso, mas é uma solução de engenharia. E às vezes, assim, a visão é muito ruim, as pessoas não gostam de enxergar que o problema está ali e tal. Mas é uma solução que foi encontrada pela engenharia hidráulica na época da consecução das macrodrenagens lá em Itapema. E solucionaram várias situações de enchentes que nós tínhamos ali nos bairros. Ainda tem um pouco ali no Morrete, no Praia Mar, mas o que era até 2008, quando foi aquela grande enchente, agora nós não temos mais tanto problema como tínhamos. Mas, claro que vocês estão certos, a gente tem que investir cada vez mais, mas tem um limite, né, de investimento também que tem que ser respeitado. Por isso que a tributação, e aí voltamos para o assunto tributação, ele é importante e o Estado é necessário para o homem para fazer frente a essas dificuldades que as pessoas isoladamente não conseguem resolver. Eu não consigo resolver o problema da minha rua. Quem tem que resolver isso é o município. Então, o município é a figura do Estado na solução dos problemas. E, para isso, o município precisa arrecadar. Na medida que alguém deixa de contribuir, né, com os tributos, alguém vai pagar mais, né, porque não vai ser feita a divisão desse bolo arrecadatório, e o Estado também vai ter dificuldades no sentido de investir em soluções importantes para todo mundo. Praia Central, a praia acabada é ali, o Maximiliano fala, a Praia Central ela fica com as cavas, né, da drenagem. Então tem que agora esperar parar a chuva, daí vai a patrola, dá uma ajeitada na areia de novo, e assim sucessivamente. Tem que fazer isso acontecer rapidamente. Bom, o objetivo específico da nossa disciplina é trabalhar a relação positiva entre o Estado e o contribuinte. O que diz aqui? Enfocando os direitos e obrigações de ambos. Nesse objetivo específico da nossa disciplina, nós vamos trabalhar, né, o direito do Estado e o direito do cidadão. O Estado arrecadador, sujeito ativo da relação jurídica tributária, e o contribuinte ou o sujeito passivo, que às vezes pode ser uma pessoa diferente do contribuinte, os direitos e obrigações de ambos, né, tanto do Estado quanto desses contribuintes. Então, enfocar esses direitos, tanto em matéria penal, né, que são os crimes tributários, quanto na fase da cobrança administrativa ou na cobrança judicial dos tributos, nós temos que enfocar os direitos de ambos. Nós temos que trabalhar o direito do cidadão como contribuinte ou sujeito passivo, e nós temos que trabalhar também o direito do Estado como arrecadador dos tributos. Os tributos, repito, a maior fonte de arrecadação do Estado é pela tributação. Outras rendas não tributárias que compõem as receitas do Estado, do município, da União, são menores. No Brasil, as rendas tributárias que compõem a receita é o todo, e as rendas são tributárias ou não tributárias, e o enfoque para as rendas tributárias é em função de que elas representam a maior parte da arrecadação do Estado brasileiro atualmente. Nós vamos caracterizar as espécies e os ilícitos tributários, espécies de ilícitos e crimes tributários, e também vamos enfatizar as relações no âmbito administrativo e judicial. Quais são as ações administrativas pertinentes e que cabem ao Estado e ao cidadão, e quais são as ações judiciais que são de origem do Estado e quais são as ações judiciais que podem ser de origem do contribuinte, né, ou do sujeito passivo da obrigação tributária. Então, isso nós vamos tratar aqui especificamente. Então, o nosso objetivo é focar nas obrigações e deveres de ambos, né, tanto do Estado quanto do cidadão, caracterizar os crimes tributários, trabalhar um pouco essa matéria inicialmente. Nós vamos trabalhar os ilícitos e os crimes tributários, e depois nós vamos trabalhar a relação jurídica tributária no âmbito administrativo e judicial. Esse é o nosso objetivo específico da disciplina nesse semestre. Então, aqui está a nossa agenda de trabalho, unidade 1, ilícitos tributários. Ilícito significa algo genérico, né? Dentro dos ilícitos nós temos os crimes,
E dentro dos ilícitos nós temos os ilícitos propriamente dito, que não são crimes. Na unidade 2, processo administrativo tributário, ou processos, no plural, administrativos tributários, que são vários. E na unidade 3, processos judiciais, que são vários, processos judiciais tributários também. E aqui, provavelmente, a gente vai fazer alguma peça administrativa, como um trabalho, e uma peça judicial também, como um trabalho, para que a gente possa compor, quem sabe, ali as provas que nós vamos definir para vocês. Bom, os livros que eu recomendo e coloquei no plano de ensino, lá na bibliografia, pessoal, nós temos esse aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou abrir a tela. Abrir a tela, quase 9h30, vamos abrir a tela aqui, vamos ver aqui. A tela, compartilhar a câmera. Nós temos esse livro aqui, ó, do Hugo de Brito Machado, né? Que lá no final desse livro nós temos aqui, eu diria que é o único livro que trabalha os ilícitos tributários. Os ilícitos tributários são tratados aqui no Hugo de Brito Machado, trabalha os ilícitos tributários de forma mais plena. Outros livros não trabalham tão bem essa questão. Então, aqui ele faz uma relação entre os ilícitos e as sanções, os tipos de ilícitos penais. Ele fala da apropriação indébita previdenciária, do não recolhimento dos tributos, dos crimes de sonegação fiscal e etc. e tal. Eu também indiquei aqui um livro, vamos voltar aqui, o livro do Amaro, né? Que é o que tem na Univale, que não é parente do Walter, como diz aqui o nosso aluno, o Bruno. O Bruno está dizendo que o Amaro é parente do Walter Amaro Baldi. Não. Meu amigo Walter Baldi não é especialista nessa área tributária, mas pode ser que seja parente dele. Esse livro aqui, ó, da Regina Helena Costa, é um livro bem interessante, porque ela é uma juíza de direito, uma juíza federal de direito, e ela trabalha a Constituição e o Código Tributário Nacional de forma bem crítica. Ela não trabalha muito em profundidade a questão dos crimes, mas trabalha a questão dos processos administrativos e processos judiciais tributários com bastante intensidade. Então, eu não sei se eu coloquei esse livro aqui na bibliografia, mas recomendo para vocês esse livro da Regina Helena Costa, que é uma juíza de direito. O outro livro que eu não tenho aqui, porque prestei para um aluno e nunca mais recebi de volta, não sei quem é o aluno, mas que é o livro do Eduardo Sabag. Quem for fazer concurso público, o livro do Eduardo Sabag é muito interessante, porque ele trata artigo por artigo do Código Tributário e apresenta questões, apresenta decisões, apresenta respostas às questões de concurso e tal. Então, o curso de Direito Tributário do Eduardo Sabag, ele é muito importante para quem quiser ser concurseiro, né, fazer concurso, e para o exame da ordem também é importante. O Hugo de Brito Machado é um livro mais utilizado pelos advogados que advogam para empresas, porque o Hugo de Brito Machado ele cria algumas teses interessantes na defesa dos interesses dos contribuintes. Então, eu diria que o Hugo de Brito Machado tem um livro completo em termos de curso de direito tributário, mas ele dá muita dica acerca das defesas que ele apresenta no escritório dele. Hoje o filho dele, que é o Hugo de Brito Machado II, né, parece uma dinastia, assim, né, e inclusive já deu aula aqui na Univale, na especialização, na pós-graduação, aqui no mestrado, me parece, o filho do Hugo de Brito Machado, que também é um mestre em direito tributário, e esse Hugo de Brito Machado II, filho do Hugo de Brito Machado, continua a sua obra. Mas eu não indico o Hugo de Brito Machado para quem vai fazer concurso, porque ele confunde um pouco as teses dele com o direito objetivo, né? E aí, para concurso, as questões normalmente exigem respostas diretas e sem muitas possibilidades de raciocínio. É mais decorado
O concurso é quase perguntas diretas decoradas da própria legislação. E o De Brito Machado, como ele trabalha muito essas questões ligadas aos processos judiciais que ele tramita como advogado, então confunde um pouco na hora de colocar as respostas. Ok? São os 3 livros que eu indico aqui. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui, Bibliografia, né? O pessoal da Univale pediu que eu colocasse também alguns livros. Eu botei do Pedro Lenza, botei eu acho que eu botei do Eduardo Sabag ou do Hugo de Brito, o livro no e-book, né? Para que vocês possam acessar também no sistema virtual o livro, né? Então, eu coloquei isso agora de manhã, bem cedo, vim para o escritório e fiz essa complementação da bibliografia, que está no plano de ensino, que vocês vão receber ele liberado, eu acho que hoje ainda eu libero o plano de ensino, e vocês vão ter essa figura aí dos livros em e-book, né, complementando a bibliografia básica que nós estamos indicando aqui. Certo? Eduardo Sabag para concurso, Hugo de Brito Machado para advogar. Eu diria que essas são as dicas. Não esquecendo que na bibliografia deve constar também a Constituição da República, né, que é o marco inicial de todo o sistema tributário nacional. Certo? As provas. Aqui nós temos eu tenho que alterar aqui, pessoal, presta atenção. A primeira prova no 6º encontro sobre ilícitos tributários, né, crimes tributários, vai ser uma prova objetiva. Não tem como fazer aqui a prova subjetiva à distância. Então, esqueçam esse subjetivo aqui e alertem todo mundo que a prova será 20 questões objetivas. Lá pelo 10º, aqui não é fixo isso. No 11º, 12º encontro, nós vamos fazer algumas peças administrativas práticas para vocês exercitarem. E aí eu farei essa opção se vai ser uma prova ou uma peça, mas eu aviso antecipadamente. E lá pelo 14º encontro ao 17º também alguma peça judicial tributária para complementar o estudo. Então eu falo sobre a teoria das peças judiciais e depois vocês vão elaborar petições. Eu falo sobre a teoria das peças administrativas e depois vocês vão elaborar algumas petições. E aí vocês vão mandar pelo sistema as peças e eu vou corrigir aqui. E depois, quem tem dúvida sobre a minha correção, a gente tira a dúvida no 18º encontro, que seria também o momento da recuperação de alguma prova ou da recuperação de algum trabalho que porventura tenha ficado para trás. Então, lembrando, o Felipe pergunta se os slides ficarão disponíveis. Sim, já falei isso no início da aula. Felipe, ficarão disponíveis hoje mesmo, eu já coloco no material didático os slides. Então, na primeira prova objetiva, a segunda e a terceira prova serão, a princípio, né, conforme combinado aqui, algumas peças administrativas e, no final, peças judiciais tributárias. Porque vocês já estão se formando e é importante que vocês já aprendam a fazer isso na prática, embora vocês possam optar também em fazer aquela matéria prática, né, de prática jurídica, né, nessa área também do direito tributário. Então, aqui, nós iniciamos no nosso slide número 8, a nossa agenda para tratar dos ilícitos tributários. Pergunto aos alunos, vamos seguir um pouco adiante, aí até o slide 10 ou 11, para não ficar muito cansativo hoje, e aí a gente não faria o intervalo. Tocaríamos aí até as 10 horas e ficaríamos dispensados. O que vocês acham? Consulta. Luciane, ok? Por mim pode ser, eu não quero entrar muito em alguns assuntos aqui, porque não vai dar tempo de concluir. Como eu tenho essa reunião às 11 horas ali na prefeitura de Balneário Camboriú acerca da Covid, eu peço para vocês, então, que a gente toque mais meia hora até as 10 horas e aí a gente encerraria
esse assunto inicial hoje, para depois, na semana que vem, entrar com mais profundidade ao assunto dos crimes tributários, que dá tempo tranquilamente até o sexto encontro, que é o dia da primeira prova, para esgotar esse assunto. Então, aqui nós temos uma agenda combinado, então, para quem se manifestou, quem não se manifestou por omissão concordou, vamos até às 10 horas, sem fazermos o intervalo. A internet não está boa, ontem eu tive problema no meu apartamento com a internet também, então, por isso que eu já nem faço as aulas lá do meu apartamento, porque ele está com problema. Então, eu venho para o escritório, tanto pela parte da manhã quanto na parte da noite, para não ter problema de internet. O escritório tem uma internet melhor e às vezes pode cair. Se ficar rodeando ali o microfone ou a câmera ali na tela, é porque a internet vacilou um pouco, né? Diminuiu a sua intensidade, e aí a gravação às vezes interrompe um pouco. Como essa gravação dele fica à disposição, vocês avisem quem não veio na aula para que possa assistir ainda nessa semana, né? Em 7 dias, a aula fica disponível para todos os alunos assistirem. Tá ok? Eu vou salvar essas aulas também para depois, mais lá na frente, colocar também no meu canal do YouTube, né? Que eu disponho, que eu criei um canal do YouTube para colocar algumas aulas à disposição. Pessoal, as aulas também do semestre passado e do semestre anterior também estão no canal do YouTube, que são, claro, cada aula é uma aula, cada aula tem uma característica própria, né? Então, eu tenho um canal do YouTube, que é esse aqui que eu estou colocando aqui no chat, ó, João Emel. Se vocês entrarem no YouTube e clicar João Emel, vocês vão encontrar a minha página do YouTube, onde eu tenho as aulas do semestre passado e do semestre retrasado já gravadas. Principalmente a do semestre passado, que todo ele foi virtual. No primeiro semestre do ano passado, nós tivemos algumas aulas presenciais no início. Então, essa primeira aula que eu estou dando hoje, no ano passado, foi presencial em março. Mas em agosto ela já foi totalmente à distância. Então, quem quiser assistir também a aula do semestre passado, está disponível e está lá, a primeira aula de Direito Tributário 2. Então, vocês cliquem lá que vocês vão encontrar uma aula semelhante a essa de hoje, mas gravada no semestre passado. Bom, a nossa agenda de trabalho para esse semestre, nessa primeira etapa, aqui na unidade 1, nós vamos estudar ilícitos tributários e as sanções, a diferença entre ilícito e ilegalidade, ilicitude e ilegalidade. Nós vamos trabalhar um pouco essa diferença entre ilicitude e ilegalidade e o que significa uma sanção na esfera tributária. Vamos trabalhar os ilícitos administrativos, que se diferenciam dos crimes tributários, ilícitos administrativos tributários, que se diferenciam dos crimes tributários. Às vezes, os ilícitos estão previstos em documentos infralegais, não em leis propriamente ditas. E os crimes só podem ser considerados crimes se tiverem previsão em leis específicas, previsão legal em leis específicas. Os ilícitos penais, então, previstos em legislação específica, principalmente a Lei 8.137, que é a lei dos crimes contra a ordem tributária. Então, já anotem aí que nós vamos trabalhar muito a Lei 8.137, de 1980, né? Não, 1990. 1990, na época do Collor. 8.137 de 90. Essa lei é a lei dos crimes tributários, que são ilícitos, mas na esfera penal. Quais são as sanções administrativas possíveis de serem aplicadas ao contribuinte e quais são as sanções penais previstas na Lei 8.137 e também no Código Penal? Nós temos alguns artigos do Código Penal que tratam de matéria tributária, que inclusive confrontam, destoam do que está previsto na Lei 8.137 de 90. As sanções de ordem pessoal e patrimonial, as sanções de ordem política, tributária, a figura da extinção da punibilidade penal pelo pagamento do tributo, que é um assunto interessante, importante,
A exclusão, que se diferencia da extinção, a exclusão da punibilidade pela falta de organização do Estado, né, nas suas funções. Então, às vezes pode ser arguída a exclusão da punibilidade porque o Estado também erra em algumas situações específicas. E os crimes de suspensão de tributos e as imunidades que podem safar o criminoso também de algumas penas criminais na esfera criminal pelo direito que ele tem à imunidade. Então, existem crimes que há necessidade de um resultado, ausência de pagamento de tributo, e se a pessoa goza de uma imunidade, ela não pode ser condenada por esse crime, porque ela já nem deveria ter pago o tributo. Eu quero deixar claro aqui para vocês que não pagar tributo, prestem atenção no que eu estou falando aqui agora. Prestem muita atenção. Até vou abrir a tela aqui para que a gente possa conversar cara a cara. Presta atenção. No Brasil, pessoal, no Brasil, não pagar o tributo, propriamente dito, não é crime. Não pagar o tributo não é crime. O que é crime no Brasil são os meios utilizados para esconder o teu débito tributário. Ou seja, o crime no Brasil é esconder o fato gerador que originará o direito de cobrar o tributo por parte do Estado. Isso é o crime. Então, se eu vendo um produto e não emito a nota fiscal, o fato não emitir a nota fiscal é crime. Agora, se eu emito a nota fiscal e não pago o tributo, não é crime. Vejam, então, o crime no Brasil não é não pagar o tributo. O crime no Brasil é esconder do Estado, é trair o Estado. Por isso que eu fiz aquele alerta. O Estado é uma entidade que nós reconhecemos ser superior e necessária para que a gente viva com dignidade social, para que seja resgatado os direitos das pessoas. Então, o Estado é importante. Se eu cometo uma traição ao Estado, aí é o crime. Então, nós vamos ver várias formas de cometimento de crime tributário, quando as pessoas escondem que importaram, que exportaram, que fabricaram, que venderam, para não pagar. Se escondeu que venderam é para não pagar ICMS. Se escondeu que importaram é para não pagar o imposto de importação. Se esconderam a renda é para não pagar imposto de renda. Então, o escondimento, a traição não é o não pagar o tributo. A traição é esconder do Estado, impossibilitando o Estado possa fazer a cobrança do tributo. Na prática, é esconder o fato gerador do tributo. Então, nós vamos ver isso com bastante clareza. A lei que institui o tributo, ela prevê uma hipótese de incidência do tributo, e essa hipótese se confirma se acontecer o fato. É nesse momento do fato gerador do tributo é que as pessoas cometem o crime. Não pela falta de pagamento, e sim porque escondem o fato gerador que dará origem ao crédito tributário. Voltamos para o arquivo, para que a gente possa avançar um pouco aqui. Nós vamos trabalhar com bastante intensidade essa questão do fato gerador e do momento da ocorrência do crime tributário. Então, aqui está a nossa agenda de trabalho para esse semestre, aliás, para essa unidade 1. Para essa unidade 1, nós vamos trabalhar os ilícitos tributários e dentro dos ilícitos tributários estão os crimes. Então, daremos ênfase muito aos crimes tributários que podem levar a pessoa a uma pena de detenção ou uma pena de reclusão. E aí a gente tem que fazer inicialmente uma distinção entre o que é uma ilicitude e o que é uma ilegalidade. Nesse momento em que nós diferenciamos ilicitude de ilegalidade, nós diferenciamos também as possibilidades de sanções. Por exemplo, se eu cometo uma ilicitude, ela pode ser um crime ou não. Porque ilicitude é aquilo que é contrário à ordem jurídica, contrário ao direito objetivo. Ponto. Uma ilegalidade é aquilo que é contrário ao que está prescrito em lei. Como assim, professor? Não dá para entender isso muito bem. Calma, vamos com calma. Eu, por exemplo, não entregar o imposto de renda agora, dia 30 de abril, se eu sou obrigado a entregar o imposto de renda, a minha declaração do imposto de renda, no dia 30 de abril, tem uma instrução normativa da Receita Federal
que diz que quem não entrega o imposto de renda na data certa terá que pagar uma multa. Por que eu devo pagar uma multa? Multa é o quê? Uma sanção. É uma sanção administrativa. Presta atenção, não declarar o imposto de renda e enviar até o dia 30 de abril, não adianta tu fazer a declaração e não enviar, tu tem que declarar e enviar até o dia 30 de abril. Se tu não declarar e não enviar até o dia 30 de abril, há uma imposição de uma multa, um castigo. Essa sanção é uma sanção penal? Não, é uma sanção em função de um ilícito administrativo. Por isso que ilicitude é aquilo que é contrário à ordem jurídica. Ela pode ser crime e pode não ser crime. Só será considerado crime se tiver lá no Código Penal, que é uma lei específica, ou na Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, que seria então a Lei 8.137 de 90. Por isso a diferença entre ilicitude e ilegalidade. Ilicitude, eu diria que é mais amplo, inclui às vezes uma ilegalidade, e a ilegalidade é mais restrita, é aquilo que contraria alguma lei específica. Como no Brasil temos uma máxima que diz nullum crime sine lege, não há crime sem lei que o estabeleça, eu só posso ser condenado criminalmente se houver uma lei anterior que o estabeleça aquele ato como ato criminoso, que defina um tipo penal prescrito em lei. Agora, eu posso, por uma portaria, uma instrução normativa, um decreto, criar algumas sanções de ordem administrativa que não configura, portanto, um crime, porque não previsto em lei, mas não deixa de ser também um ilícito na ordem administrativa, em ordem administrativa. Então, no direito tributário, nós temos duas situações. Nós podemos estar cometendo um ilícito, simplesmente, ou, às vezes, se tiver previsão legal, nós poderemos estar cometendo um crime tributário. Nós temos que entender essa diferença, e é isso que eu estou conceituando aqui para que nós possamos avançar nessas definições lá na frente, na aula que vem. E a sanção, pessoal, é a forma que o Estado tem, né, de aplicar um castigo à pessoa física ou jurídica, para que ela não cometa mais, né, esse comportamento ilícito ou, às vezes, criminal. Então, as sanções podem ser administrativas, as sanções podem ser pessoais, as sanções podem ser patrimoniais, atingir o patrimônio, as sanções podem atingir a pessoa física, que aí seriam os crimes, né, que atingem as pessoas físicas normalmente. Eu não tenho como atingir a pessoa jurídica como criminosa. Não sei se a Paula quer fazer uma intervenção, fique à vontade, Paula. Ou a Viviane, não sei quem é que está. Bom dia, professor, me escuta? Bom dia. Sim, escuto, pode falar. Desculpe, mas direito tributário não é muito a minha área. Eu não consegui entender muito bem a diferença entre ilicitude e ilegalidade. Poderia me explicar, por favor? Ilicitude seria algo mais amplo. Tudo que tu comete tudo que tu pratica que é contrário ao direito é uma ilicitude. Às vezes, o direito não está estabelecido só em leis. O direito pode estar estabelecido em atos infralegais, como decretos, instrução normativa da Receita Federal, alguma portaria, alguma resolução do Conselho de Contribuintes. Não são leis propriamente ditas, não passaram pelo plenário da Câmara e do Senado. Se eu quiser configurar esse ilícito como um crime, aí eu tenho que produzir uma lei específica dizendo que aquele ato é um ato criminoso. E aí passa a ser o quê? Algo contrário a uma lei. Isso é uma ilegalidade. Então, ilegalidade, ele é mais restrito, é aquilo que está prescrito em lei. Ilícito é tudo. Tudo que tu fizer que é contrário tanto à lei quanto a uma instrução normativa, uma portaria, pode ser considerado uma ilicitude. No âmbito do direito tributário, nós temos algumas ilicitudes que não são caracterizadas em lei, não são previstas em leis específicas, mas estão previstas em decretos do Presidente da República, em instrução normativa da Receita Federal, que eles também produzem alguns atos administrativos infralegais, prevendo castigos, como multa pecuniária. Por exemplo, não entregar o imposto de renda no prazo, aplica-se uma multa de R$ 165, aí uns quebrados.
Essa penalização não é por uma ilegalidade, e sim por descumprimento de uma ordem legal não posta em lei, sim numa instrução normativa, que é um ato infralegal. Não sei se tu conseguiu entender isso. Consegui, mas então ilegalidade por ser contrário ao que está prescrito em lei necessariamente será um crime ou não? Não, necessariamente não será um crime. Às vezes, uma ilegalidade prevê uma outra situação, né? Embora a ilegalidade, para que seja considerado crime, tem que estar numa lei. Mas nem tudo que está numa lei, às vezes, é capitulado como crime, certo? É isso que tu tem que diferenciar. Eu posso ter uma lei prevendo também sanções administrativas, porque não considerou aquilo grave a ponto de ser um crime. Agora, para que eu possa ser condenado por um crime, aí o juiz só poderá aplicar uma sanção criminal se tiver prescrição legal, se tiver prescrito em lei. Nulum crime sine lege, não há crime sem lei anterior que estabeleça. Assim como o tributo, né? Nulum tributum sine lege, não há tributo sem lei anterior que estabeleça. Eu só pago tributo se tiver uma lei anterior que estabeleça. Não posso criar um tributo por decreto, por instrução normativa, por circular, por portaria, por resolução. Esses atos infralegais que vocês estudaram no direito administrativo, eles não servem para capitular crime. Para ser considerado um crime, tem que ter previsão legal. Portanto, o crime sempre é uma ilegalidade. Crime sempre é uma ilegalidade. Agora, existem algumas ilicitudes que não estão prescritas em lei, mas que são aplicadas sanções no âmbito administrativo. E no direito tributário isso é muito comum, por isso que eu faço essa diferenciação. É importante vocês lerem esse livro, esse último capítulo do livro do Hugo de Brito Machado, para quem quiser se aprofundar mais, porque aqui no livro ele traz bem detalhado, né? E o que ele diz aqui, só para ter uma ideia. Embora no âmbito da filosofia do direito e até no âmbito da teoria geral do direito, existem controvérsias em torno do que seja um ilícito. Prevalece entre os juristas a ideia que no universo jurídico os comportamentos podem ser classificados como lícitos ou ilícitos. Os primeiros, aqueles que estão de acordo, e os últimos, aqueles que são contrários à ordem jurídica. Como a lei não descreve todos os comportamentos, até porque isso é impossível, impraticável, faz-se então uma distinção entre ilicitude e a ilegalidade. No campo da ilicitude é mais amplo. Abrange todas as situações, todos os comportamentos, estejam eles previstos em lei ou não. Por exemplo, se tu não cumpre o teu estatuto do condomínio, do teu prédio, tu não está cometendo uma ilegalidade, mas tu está cometendo um ilícito, porque é uma regra estabelecida no condomínio. Certo? Não sei se tu está entendendo essa diferença. Então, no campo da ilicitude, ele é mais amplo. Ele abrange aquilo que está previsto em lei e aquilo que também não está previsto em lei. O campo da ilegalidade, não, é aquilo que está efetivamente prescrito em lei. Por isso que é mais restrito às ilegalidades do que os ilícitos. Embora uma ilegalidade não deixa de ser um ilícito, está compreendido dentro dos ilícitos porque são contrários à ordem jurídica. E nem sempre a ordem jurídica prevê todas as situações em leis específicas, certo? Então, ilicitude, ilegalidade e sanção, temos que ter bastante clareza. Olha a diferença aqui para a gente concluir a aula de hoje. Fatos criminosos tributários possuem sanções penais, aqueles que são aplicados pelo juiz, decorrente de crimes, e as sanções de ordem fiscal, que são aplicadas pelas autoridades administrativas. Vejam que as sanções fiscais, às vezes, não são crimes, são ilícitos simplesmente, não crimes previstos em lei, não são ilegalidades propriamente ditas, aquilo que tu pratica contrário à lei, mas fruto de uma previsão numa instrução normativa da Receita Federal, por exemplo, como não entregar o imposto de renda agora dia 30 de abril. Aplica-se uma sanção fiscal pela autoridade administrativa num devido processo administrativo fiscal. Agora, as sanções que são consideradas penais são aquelas que
são oriundos de uma ilegalidade específica, porque contraria uma lei específica, e essas sanções penais só podem ser aplicadas no âmbito do Poder Judiciário, nunca no âmbito do Poder Administrativo, nunca no âmbito administrativo, aplicado por uma autoridade administrativa. Por isso, fizemos essas duas comparações aqui, essas duas explicações, para deixar claro que nós vamos trabalhar tanto os ilícitos fiscais quanto os ilícitos penais, certo? Que são as ilegalidades porque contrariam a ordem legal posta pela lei Código Tributário, Código Penal, aliás, e lei dos crimes contra a ordem tributária, que é a Lei 8.137 de 90. Nós vamos retornar a isso um pouco na aula que vem. Paola, né? Foi a Paola que perguntou. Nós vamos retornar a isso um pouco na aula que vem. Hoje fiz só essa pequena introdução para que a gente possa para que possamos nos aprofundar exatamente em todas as situações específicas dos crimes tributários e também dos ilícitos fiscais, que são, às vezes, até na maioria dos casos, se aplica apenas sanções fiscais e não sanções penais em matéria tributária. Mas é importante que vocês leiam, então, recomendo a leitura do último capítulo do curso de Direito Tributário do Hugo de Brito Machado. Aqui na minha edição é o capítulo 3, Ilícitos Tributários. Então, ali nós temos todo esse nosso conteúdo que nós vamos discorrer aqui ao longo desse semestre. Tá legal? Pessoal, eu vou tirar uma foto aqui. Desse não saiam ainda enquanto não fotografar aqui a nossa presença aqui. Prof, posso dar um recado para o pessoal da turma? Pode, fica à vontade enquanto eu vou fotografando aqui. Olha, gente, para quem está precisando de horas, das 300 horas lá, tem um congresso da UFSC que começa hoje às 6 horas, que está valendo 40 horas. Eu vou colocar o link ali no WhatsApp do grupo para vocês acessarem, porque 40 horas e gratuito, eu acho que está bacana. É verdade. Fiquem atentos. Pessoal, nesse momento, então, eu interrompo a nossa gravação dessa primeira aula do dia 2 de março de 2021, né, em Direito Tributário 2. Agradeço a presença de todos. Marcamos nosso novo encontro para a semana que vem, na terça-feira de manhã. Lembrando que eu tenho essa mesma disciplina na terça-feira à noite, hoje à noite, portanto, então, eu não sei se vocês conseguem entrar, mas acho que não, nesse link, e fico à disposição para qualquer dúvida que vocês possam ter. Eu vou, e prometo, colocar agora já o material didático, os slides da unidade 1, da primeira unidade, que é o que nós estamos trabalhando hoje. Agradeço a presença de todos, uma boa semana para todos, né? Se cuidem, que o bicho está pegando, como diz o gaúcho, e usem máscara, lavem bem as mãos, passem álcool, bebam um pouquinho de álcool também para limpar por dentro, de vez em quando, numa festinha assim, reservada. E boa semana e muito bom dia, e foi um prazer ter começado esse semestre aqui ao lado de vocês, e vamos ter bons momentos aqui ao longo desse semestre, tá ok?